Jesus está voltando. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez a sua esperança acabou, mas Jesus está voltando. Aleluia. Esse dia está mais perto do que nós imaginamos. Que hoje o Senhor venha renovar as suas forças. Aleluia, e você sinta o desejo de ir para o céu. Aleluia, porque esse dia está bem perto. Bem perto. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. É muito difícil para mim falar sobre isso, porque já fazem 31 anos. Mas todas as vezes que eu conto, é como se eu estivesse revivendo aquele momento. Aleluia, Jesus. Porque o céu é real, ele é maravilhoso. E nós iremos para lá, em nome de Jesus. E nós saímos dali. Saímos dali e o anjo me disse assim: vamos, agora nós vamos ver o Mestre. Aleluia, Jesus. O meu coração se alegrou de uma tal forma, porque eu costumo dizer que não existe privilégio maior do que esse. Não existe dinheiro de Mega Sena que pague esse privilégio, o valor desse privilégio, que é você poder ver Jesus face a face. Não existe. E nós entramos naquela sala. Naquela sala tem 3 tronos. No trono do meio está Deus. Só que ninguém consegue ver o seu rosto, porque o brilho que sai de Deus é que clareia a cidade inteira. Aleluia. Porque naquela cidade não existe luzes elétricas, porque é o brilho de Deus que clareia a cidade toda, porque Ele é a luz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando eu olhei para o trono da direita, era o trono de Jesus. Aleluia. Só que ele não estava sentado, ele já estava em pé, só esperando Deus dar a ordem para ele vir buscar a sua igreja. Quando eu olhei para o trono da esquerda, eu só vi uma chama de fogo que subia. Ela ia até o teto, mas ela não queimava. Aleluia. E eu perguntei para o anjo, eu falei, por que naquela cadeira não tem ninguém? E ele me disse, ali é o trono do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. que está lá na terra com a igreja. Aleluia. Ele só irá sentar aqui quando Jesus for buscar a sua noiva. Então o Espírito Santo de Deus, ele vive no nosso meio, ele está conosco. Ele é real, aleluia. Aleluia, Jesus. O céu é real. Glória a Deus. E foi quando eu olhei novamente para Jesus. Talvez alguém te disse, talvez vocês ouve alguém falando para você, você não vale nada. Você é um zero à esquerda, você não tem valor. Ninguém te ama. Mas eu quero te dizer nesse dia, você é muito especial. Aleluia. Você é muito valioso, você tem muito valor. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque quando eu olhei para a cabeça de Jesus, eu pude ver ali a marca daqueles espinhos da coroa que colocaram em Jesus. Glória a Deus. Quando eu olhei para os pés e para as mãos de Jesus, eu pude ver ali a marca dos cravos lá da cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando eu olhei para o lado de Jesus, eu pude ver a marca da lança, Aleluia. onde os soldados o transpassaram lá no Calvário. E sabe por que Jesus passou por tudo isso? Foi por mim e por você. Olha como você é valioso, como nós somos É preciosos. verdade, Jesus. Porque o Senhor derramou a última gota de sangue dele por mim e por você. Aleluia. Então é mentira do diabo que fala que você não tem valor, que você não vale nada, que você é um zero à esquerda. Não, você é muito precioso, porque Jesus derramou o sangue dele por você. Glória a Deus. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. E pare de dizer que você não é nada, que você não vale nada, porque você custou preço de sangue. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nós saímos dali. Saímos dali. Quando nós saímos, eu olhei e eu vi um rio muito lindo,
com uma água muito cristalina. Aleluia. Não tem como, eu já falei que não tem como, não existe vocabulário para expressar. E quando nós chegamos ali naquele rio, eu olhei e falei, eu vou tomar, pensei comigo, vou tomar um pouco dessa água. E quando eu me abaixei para tomar um pouco da água, o anjo não deixou. E eu perguntei para ele, eu falei, por que eu não posso tomar um pouco dessa água? E ele me disse, esta água só toma aqueles que partiram daquela vida para esta, os salvos em Jesus. Aleluia. E eu me contentei com isso. E foi quando eu olhei para o lado e eu pude ver a árvore da vida. Uma árvore muito linda, muito carregada de frutos. As folhas daquela árvore têm um brilho maravilhoso, Aleluia. muito lindo. E eu pensei comigo assim, a água ele não me deixou tomar, mas um fruto desse eu vou pegar. E eu pulava para poder tentar pegar o fruto, mas parece que ela aumentava e eu não conseguia relar nem nas folhas. Meu Deus. E eu perguntei para o anjo, eu falei, por que eu não posso pegar um fruto desse? E ele me disse, você não pode, porque este fruto só come aqueles que partiram daquela vida para esta, os salvos em Jesus. Aleluia. E eu me contentei com isso, porque eu sei que se eu permanecer fiel até o fim da minha vida, um dia eu ainda irei Aleluia, tomar daquela Jesus. água e ainda irei comer daquele fruto. Glória a Deus. Porque eu sei que esse dia está bem perto. E aquela cidade, ela é cercada por um muro muito lindo, todo de jaspe. Um muro maravilhoso. E o jardim daquela cidade, as flores daquela cidade, parece que elas querem conversar com a gente, parece que elas sorriem. É muito lindo, não tenho palavras para explicar. E Deus me mostrou muitas coisas, mas o tempo é reduzido, estou aqui resumindo, porque senão não dá tempo de contar tudo. E o Senhor me mostrou, me levou até um lugar e me disse, olha o mundo, abriu como que se fosse uma cortina e me disse, olha o mundo. E quando eu olhei, eu vi muita escuridão e só algumas luzinhas brilhando em alguns lugares. E ele me disse que aquele eram as luzes daqueles que estavam diante do Senhor. São as luzes daqueles que estão com as lamparinas acesas. Aleluia, Jesus. E eu te Glória a pergunto Deus. hoje, como está a sua lâmpada? Ainda dá tempo de você buscar azeite e encher a sua lâmpada. Aleluia. Não deixe para o último momento, porque senão não vai dar tempo. Glória a Deus. E o Senhor me mostrou muitas coisas. Isso já era no dia 21 de março. Era 4h10 da tarde, quando o pastor Paulo Nogueira chegou na minha casa e orou para que o meu espírito voltasse.